Por favor. Já estamos ao vivo? Estamos, gente. Eu tenho que me acostumar mais com isso aqui. Bom dia, pessoal! Estamos ao vivo. Vamos lá falar hoje sobre relacionamentos. Como manter, né, bons relacionamentos em todas as áreas da nossa vida. Seja relacionamento amoroso, com os familiares, no trabalho, em geral. Muito bom dia, Suzana, Fabi, meu amor, que tá aqui em Portugal, Ju, minha querida, muito bom dia para vocês. Obrigada pela presença, tá bem? Vamos aqui esperar a nossa convidada de hoje, a Rose. Rose é terapeuta, é sistêmica, integrativa. Ela vai explicar melhor. Deixa eu aqui chamar ela. Rose, você já entrou aí, minha querida? Rose... A nossa convidada de hoje ainda não entrou, mas tá tudo bem, ao vivo é assim. Relacionar-se é praticar o amor de Deus. Exatamente. Obrigada pela partilha, viu, Fabi? De coração. Rose já entrou. Pronto, agora vamos convidar aqui a Rose, a nossa convidada de hoje. Bom dia, Evelyn. Obrigada, meus amores. Polly, bom dia. Polly tá... Seja bem-vinda, meu amor. Olá, bom dia. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, tudo ótimo e feliz, né? Finalmente vamos Finalmente, conseguir. Anos e live. anos. Rose, meu amor, se Oi. apresente aí sobre o seu trabalho que você vem fazendo, antes de a gente começar as perguntas. Sim, eu sou Rose Ramos, sou terapeuta sistêmica integrativa. Aí você fala assim, Rose, o que é terapeuta sistema integrativa? Eu fazer essa pergunta. É uma, é um tipo de terapia que ela não aborda somente os seus conflitos internos. Ela te ajuda a abordar os conflitos do seu sistema. Então, ela vai te dar ferramentas para o quê? Para o seu sistema, onde você trabalha, familiar, amizade. Então, ela integra todas as suas partes. Por quê? Porque às vezes a gente, estou super feliz no meu trabalho, mas na minha vida emocional eu não estou bem. Então, o que eu faço? Eu descarrego toda a minha energia no trabalho, assim eu fujo de onde eu não estou bem. E o tipo de terapia que eu desenvolvi é para quê? Para que você possa integrar todo, porque você não é só a Ângela trabalhadora, nem só a Ângela também que tem uma vida pessoal, uma vida de amizade. Você é um todo. Então, essa terapia te ajuda a integrar. Muito bem. Também sou mentora na área de autogestão emocional. Não é, Rose, é a mesma coisa que inteligência emocional? Não. Porque não adianta você aprender sobre inteligência emocional se você ainda não consegue gerenciar suas emoções. Se você não consegue ter uma autogestão, porque o que acontece? Você tem um monte de informações e você vai ficando mais frustrada ainda. E também sou mentora, tenho uma mentoria que eu vou lançar em breve com aulas gravadas, com aulas ao vivo, que é baseado no meu livro Torne-se Bem-Sucedida nos Relacionamentos. Então, essa mentoria eu vou lançar em breve e pronto, esse é aquilo que eu tenho me dedicado hoje. E também tenho, Esse livro é um sim. livro, desculpa, Rose, te interrompi. É um livro fácil de ler, rápido de ler, para aqueles que são preguiçosos mesmo, tá bem? Não É só abrir em qualquer página, você já vai ser edificado, já vai ser uma semente plantada. muito, Não precisa de uma sequência. muito bem. Olha, eu sou amiga da Rose há quantos anos? 9 anos? Não, 9 anos. 9, Não, 8, 8, oito, 9 anos. oito 8 anos. anos. E antes de
começar o nosso tema, que é o que importa, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu tenho uma lista de pessoas que eu vou convidar, né, para fazer a live. E no meio das pessoas aqui que trabalham comigo, falou assim, por que você não convida fulano de tal? E eu falei assim, as pessoas que eu tô convidando são pessoas que eu admiro. Essa pessoa é uma pessoa interessante, mas eu não admiro. Então, as pessoas que estão aqui comigo dessa minha live são pessoas que eu realmente admiro e que têm algo a contribuir as pessoas ao nosso redor. Já contribuiu muito comigo e agora eu quero transbordar isso. Muito obrigada por você estar aqui, tá, minha querida? Eu é que agradeço pela oportunidade, por essa confiança, né? Porque nessa live estão pessoas que confiam em você. Então, você deu o seu nome por mim, você me garantiu. Então, obrigada. Obrigada as pessoas que estão aqui presentes. Então vamos lá. Eu gosto das minhas coisas assim, muito práticas, para a gente não levar mais de 1 hora. Eu gosto de fazer até 40 minutos. Vamos começar. Tenho muitas perguntas aqui. Eu vou dar um espaço para vocês aí de perguntar, tá bem? Digita, pergunta no final, não agora. A Adriana vai me ajudar a ler e responder as perguntas de vocês. Então, nosso tema, para quem chegou agora, é sobre relacionamentos em geral, tá bem? Os pilares para manter bons relacionamentos. Então, a pergunta aqui, vamos começar com a base, né? A base para ter um bom relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou de amizade. Qual seria? Bom, a primeira coisa que eu falaria sobre relacionamento em geral é você discernir cada tipo de relacionamento. O que acontece, Ângela? Às vezes nós conhecemos pessoas, durante a nossa vida nós conhecemos muitas pessoas, e a gente acaba colocando todas essas pessoas na mesma prateleira. A gente coloca todas as pessoas no lugar sem discernir. E aí, o que esse tipo de relacionamento produz? Frustração. Por que nós somos frustradas? Porque nós conhecemos pessoas e nós colocamos expectativas. Expectativas que são nossas, mas que não faz parte da natureza daquela pessoa. Então, eu acho que o fundamental é eu discernir. Você vai ter amiga que é para você confidenciar. Você vai ter amiga que é para que ela vai querer confidenciar com você. Mas você não vai ter confiança de confidenciar com ela. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai ter amiga que é para rir. E você vai ter amiga que é para chorar. E tá tudo bem. Agora, qual é o nosso problema? É querer alinhar todo mundo na mesma prateleira. É um erro que a gente comete muitas vezes. E depois de você discernir em que lugar está essa pessoa na sua vida, aí era importante você conhecer os pilares. São muitos pilares. Muitos, muitos, muitos. Então, discernindo a natureza do relacionamento, você vai estabelecendo pilares. Então, em todos os relacionamentos, o pilar da verdade é sermos verdadeiros. Ser verdadeiro não significa ser grosseiro. Ser verdadeiro não significa ser grosseiro. Não significa ser grosseiro. Significa você ser fiel. Ser verdadeiro é você ser fiel à natureza daquele relacionamento. Por exemplo, eu tenho um colega de trabalho. Eu não preciso desenvolver com aquele colega de trabalho, eu não preciso de intimidade. Não necessariamente eu vou ter que desenvolver intimidade com o colega de trabalho. Por quê? Porque nós estamos ali por uma coisa exterior, não por uma escolha. Não quer dizer que você não possa trazer um colega de trabalho e ele se tornar seu amigo. Mas eu estou falando aqui da natureza de trabalho. Então, qual é o pilar que eu preciso com um colega de trabalho? Um espírito de equipe. Eu preciso ter espírito de equipe. Eu preciso ter aquele apoio mútuo no que se diz respeito a trabalho. Trabalho, sim. Espírito. Agora, um pilar que está para todos os relacionamentos é o respeito.
O respeito, ele está em todos os relacionamentos. Outro pilar que também não deve ficar de fora em todos os relacionamentos é o pilar da gratidão. Gratidão. É você ser grata. E outro pilar também, que é muito importante em todos os relacionamentos, é o pilar do crescimento. Fecha a porta aí, por gentileza. Tá fazendo barulho, desculpa. Pode Tá? continuar. É o pilar do crescimento pessoal e compartilhado. Todo relacionamento, ele precisa promover desenvolvimento. Sabe por quê? Se vocês não se desenvolvem, vocês acabam tornando pessoas que sugam, só vai sugando, sugando, e até que você vai esvaziando, porque se eu tenho uma amizade com a Ângela, tenho essa amizade há anos, se eu não desenvolvesse essa amizade, procurando saber a necessidade da Ângela, conhecer a Ângela, e só tivesse interessada que a Ângela soubesse a minha necessidade e satisfazesse todas as minhas necessidades, então eu me tornaria uma vampira na vida da Ângela. Então, toda amizade, para ser saudável, precisa haver desenvolvimento. Aí você fala assim, ai, Rose, olha, eu tenho uma amizade, e é exatamente isso que eu sinto. O que eu faço? Eu tiro ela da minha vida? Não. Só coloca ela na prateleira certa. Quando você estiver precisando ser recarregada, você sabe que você não vai procurar aquela pessoa. Você vai procurar aquela outra daquela prateleira, onde vocês têm ali uma troca. Eu, particularmente, uma pessoa assim que amo relacionamento, estudo relacionamento, prezo relacionamentos. Eu fico muito triste quando eu ouço falar assim, você precisa tirar certas pessoas da sua vida. Sabe o que acontece se você tirar todas as pessoas difíceis da sua vida? Você vai estagnar. Perfeito. Você vai estagnar, porque você cresce exatamente com as pessoas difíceis. Exato. Pronto, basicamente é isso. Você pode me interromper, pode me perguntar, porque como é um assunto que eu amo. Eu costumo sempre estar com papel e caneta. E eu aconselho vocês que estão participando da minha live, das futuras lives, papel e caneta. Porque às vezes a gente pega muitos sites aqui bacana e nem sempre tudo fica só aqui, porque nossa mente é muito bagunçada. Hoje, a maioria das pessoas, aqui mudando o tema rapidinho, não tem problema com TDAH e simplesmente tem problema com síndrome do pensamento acelerado. É coisa totalmente diferente. Então, é bom ter papel e caneta. O que eu anotei aqui? Os insights aqui que eu tive. Que a questão de colocar na prateleira as amizades, é que tem amizade para sair, tem amizade para viajar, tem amizade para ser confidente e tal. Isso é muito importante, você discernir isso. Sim. Né? Tipo, eu peguei isso aqui e realmente faz todo sentido. A gente sabe, mas não coloca em prática, né? A questão, os pilares que você colocou, né, em pautas, o respeito, a gratidão e o desenvolvimento, ou seja, não só sugar, mas também transbordar. Isso. É isso fundamental. Faltou mais alguma coisa? Respeito, gratidão, desenvolvimento, faltou mais alguma coisa? Não. Não. Foi tudo isso que eu poderia falar de outras, mas eu acho que essas se a gente fala muito, não se lembra de nenhuma. Exato. E ser verdadeiro não é ser grosseiro, é ser fiel. Fiel. Fiel é diferente de leal. Fiel é diferente de leal. Vamos colocar bem aqui. Por que fiel é diferente de leal? Eu anotei já. Sabe quem é leal? Os integrantes de uma quadrilha. Eles são leais. Por quê? Porque eles estão juntos para tudo. Se der ruim, eles estão juntos. Agora, o fiel. Se tivesse um fiel, acabava a quadrilha porque falava, não, isso está errado. Está errado. Bom. Então, é muito, muito, muito importante você ser fiel. Às vezes a gente tem dificuldade com pessoas fiéis, porque a gente quer pessoas leais. Só que as pessoas leais, elas só vão pro buraco junto com você. Agora, a fiel não. Para além dela não ir, ela não te deixa ir. E às vezes dói. Muito forte esse insight que eu peguei
eu vou compartilhar aqui uma situação de Uhum. duas amigas que eram assim, um em carne, e que eu conheci as duas, e elas se separaram por causa dessa diferença de fidelidade e lealdade. Que agora eu vou colocar isso em prática na minha vida. Vou até trocar a palavra leal, vou começar a falar de fidelidade, que é Fidelidade. né? Essas duas amigas, uma passou por uma situação que foi pega como é que chama aqui? No Brasil é Blitz. Aqui, Ah, tá. Uma rusga, uma operação stop. Operação Stop, enfim. E a outra amiga estava junto com ela no momento, depois teve que ir no tribunal, então, falar sobre a situação. E ela não conseguiu mentir. Então, elas desmancharam a amizade tantos anos por causa disso. Na hora que você falou, veio isso na minha mente. Porque ela Porque foi fiel. ela não deixou, ela foi fiel com a amizade, foi fiel com os princípios dela. Não quer dizer que ela deixou de ser amiga dela, não quer dizer que ela desrespeitou ela, não quer dizer que ela não foi, sabe? Então o outro lado não entendeu. Porque ela pediu para a amiga mentir e a amiga não conseguiu mentir. Então, Eu passei, engraçado, porque eu passei exatamente pela mesma situação. Um problema de casal e a minha amiga me chamou também para ser testemunha. E foi a primeira coisa que eu disse para ela. Foi a primeira coisa que eu disse para ela. Não conte comigo para mentir. Se você quer que eu seja sua testemunha para falar a verdade, eu posso ser. Agora, se for para mentir, não. Aí ela, não, só quero falar. Por quê? Ali você já quebraria. Ali sim, você fala, já evitaria o constrangimento. sim. Antes de já falar, conte comigo para a verdade. Eu não consigo mentir, então não me coloque de testemunha. Porque às vezes a gente não quer magoar, dizendo que não vai. E a E gente acaba indo e Você viu que era uma situação que tornou uma coisa mais sim, grave. muito mais grave. Mais É grave. necessário quando a gente tem essa consciência, né? E por isso que é necessário desenvolvimento emocional. Nós precisamos desenvolver emocionalmente. Pessoal, vocês que estão aí, estão gostando? Comentem, dá curtidas aí, porque eu tô aqui fervendo, sabe? Porque vem isso agora eu vou começar a utilizar essa palavra, agora eu preciso mudar aquilo, eu errei com aquela situação e tal. Isso é você Que bom. é você perceber, eu preciso mudar, isso faz sentido, eu vou colocar em prática na minha vida. Comenta aí para eu saber se vocês estão gostando. Compartilha com as pessoas que você acha interessante ouvir isso, tá bem? Eu não consigo ler tudo, mas depois a Adriana faz aqui o print da tela e depois eu vejo e entro em contato com as pessoas, respondo se eu fico sem responder alguém, tá? Então vamos para a próxima. Esse aqui já acabou respondendo. Essa aqui para mim é muito importante. A relação da comunicação. Como ter uma comunicação, como manter uma comunicação inteligente para manter bons relacionamentos. Comunicação. Eu resumo o segredo da boa comunicação em uma coisa: empatia, que é diferente de simpatia. O que é empatia? É você tirar todas as suas expectativas e se colocar no lugar do outro. Empatia é diferente de simpatia. Simpatia é aquilo, é superficial, é algo superficial. A empatia, você pode ser simpático com. Sabe, a simpatia é aquela coisa, você não desenvolve relacionamento. Então, fulano é muito simpático. É um elogio, mas ao mesmo tempo não denota profundidade. Agora, a empatia é você se colocar no lugar do outro. Rose, eu vou colocar no lugar do outro em todas as situações? Em todas as situações. Mas foi o que você falou, né? Sem expectativas. Sem expectativas. Então, às vezes, eu falo assim, eu tenho uma coisa muito boa para falar com a Ângela. Aí eu falo aquilo com a Ângela, e a Ângela não tem a reação que eu quero. Só que eu não olhei para a Ângela. Talvez a
Ângela não tem um bom dia e ela só não teve tempo de me ouvir. Ela não teve tempo de me falar. Porque talvez ela tentou me falar, mas eu não tive uma comunicação, é, essa comunicação presente. Porque muitas vezes nós estamos, mas não estamos. Nós não estamos no momento presente. Nossa cabeça está tão sempre no futuro, no futuro. No futuro. Chega porque o futuro é o, né? O futuro, Nunca chega. o passado não existe, o futuro também não. O que existe é o hoje. Exato. Então, assim, a empatia para a comunicação é uma das melhores coisas. Também é um capítulo do meu livro onde eu falo sobre comunicação. Para quem chegou agora, é um livro fácil de ler, rápido. Olha, é muito fácil, são 63 páginas. Olha, expandindo os relacionamentos. Como você pode expandir os seus relacionamentos? Onde eu falo de relacionamentos com redes sociais, construindo relacionamentos positivos. E aqui ele fala das dicas para você construir relacionamentos positivos. Deixa eu só abrir aqui. Mostra aí construindo, as pessoas verem. Desenvolvendo empatia para fortalecer laços. É preciso ter empatia para você. Onde pode comprar? É comigo. É só falar comigo e eu envio por correio. Se for num lugar longe, eu envio por correio. E tem um capítulo aqui que, para mim, são dois, assim. O livro todo, mas tem um aqui que é Inteligência Emocional, apesar dos hormônios. Apesar Que é um... Adorei, adorei. Todo homem deveria ler isso. Toda mulher deveria ler isso também. Só um momento. Por quê? Deixa eu só ler uma coisa aqui importante que a Jussara comentou. Perguntar sempre, e se fosse comigo? O mundo seria melhor se as pessoas se perguntassem, né? Gostei muito. Outra coisa aqui que a Su digitou. Isso está cada vez mais comum nos relacionamentos. Basta olhar nas mesas de restaurante. Eu já tive restaurante e eu sei muito bem o que é isso, gente. Obrigada por esses comentários, tá, meninas? A Carla, sim, Carla, ela mora aqui no Porto. E é isso, pode continuar, desculpa. Olha, sabe que outro dia, falando desse estar presente, eu tenho uma cliente, ela sempre me diz, porque ela tem 80 e tal anos. 80 e tal anos. Todas as tardes eu e minha amiga vamos até ali uma confeitaria e nós passamos lá à tarde numa confeitaria. Na semana passada, eu fui na tal confeitaria. E quando eu cheguei lá, estava lá o grupo. Mas, para minha surpresa, Ângela, aquilo cortou meu coração. Para minha surpresa, estavam todos os idosos, cada um na sua tela. Eu imaginei tudo naquele, porque pessoas tão experientes, com tanta vivência para contar, pessoas que reclamam de solidão. Era para ir uns 5, todos na tela, com telemóvel. Todos com telemóvel. Eu falo que outro dia uma cliente me disse que uma coisa, ela assim, sabe essas teorias da conspiração e tal, e ela disse, Rose, você viu porque o resultado das eleições e o Elon Musk já está com um chip para inserir nas pessoas e tananã. Eu falei assim, filha, o chip não é algo material. E aquilo do que você se refere já está acontecendo. As pessoas já estão com a sua mente cativada. As pessoas já não conseguem mais pensar por si próprio. Por quê? Porque nós já não temos mais nós não temos conversas. A gente não consegue estar uma hora conversando. Não consegue estar uma hora conversando porque não consegue estar no momento presente, não consegue ouvir a outra pessoa. O que eu costumo dizer é que a gente está sempre pensando na resposta que vai dar, na melhor resposta que vai dar. Gente, atenção, isso é muito importante. Você, ainda no tema comunicação, você não consegue se comunicar com a pessoa que está ao lado, porque você não está no momento presente e porque você sempre está pensando na sua melhor resposta. Você não escuta mais com a sensibilidade. Está faltando muito. E eu tenho que trabalhar muito isso em mim, porque eu sou muito acelerada.
A escuta ativa é fundamental. A escuta com o seu filho, a escuta ativa com o seu marido, a escuta ativa com o seu amigo, Escuta com o ativa. seu cliente. Anotem isso. Escuta ativa. Porque é o que a Ângela disse. A gente está ouvindo e já está pensando na resposta que a gente vai dar. E a melhor resposta. Já reparou quando alguém começa a contar uma experiência, você nem ouve a experiência, nem termina a experiência, você já quer contar a sua parecida. Nós não estamos nos relacionando, as nossas relações em todas as áreas da nossa vida está muito superficial. Superficial porque está virando uma disputa. Está virando uma disputa. Quer falar? Quero. Então fala, que eu já ia passar para a segunda. Vou só falar uma coisinha. E é tão importante, os relacionamentos com pessoas é tão importante, que um dia me veio esse insight, eu falei, não, assim, nunca mais vou esquecer. Quando alguém faz algo errado, um ladrão, ele rouba, alguém assassina, ele é privado da sua liberdade. Então, ele é preso. Mas quando é para ele ser mais castigado, já que a sua liberdade já foi tirada, o que acontece com o bandido lá na prisão? Eles colocam ele onde? Na solitária. Na solitária, sim. Então, se relacionar não é uma opção. Se relacionar é vital. E já que se relacionar é vital, vamos fazer isso com qualidade. Rose, mas ninguém faz, tá todo mundo superficial, Rose. Então, começa por você. Começa por você e vai você mudando o seu entorno. Repete, gente. Pode. Se relacionar não é uma opção. Se relacionar é vital. É vital. É com qualidade. É com qualidade. Repete. Vocês que estão aí do outro lado, escreve, faz alguma coisa, mas deixa isso armazenado. E a pergunta que tem tudo a ver com esse tema de agora. Deixa eu só responder aqui a Evelyn, que eu acho bem importante, que ela escreveu aqui, ter uma escuta ativa, creio ser um dom. Não é necessário. Tem pessoas que têm realmente o dom, mas é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida através de muito esforço. É um trabalho diário, né? Consistência. É um trabalho diário, consistente. Não é fácil. Que é a pergunta da Su, que já tem a ver com o tema. Como ter essa paciência? Como trabalhar isso? Como fazer? Às vezes a gente sem paciência, que ela digitou aqui, às vezes sem paciência para ouvir a pessoa. Como fazer? Pode. Filha, paciência também é uma habilidade que nós desenvolvemos. E qual é a forma de desenvolver paciência? Praticando, vivendo intencionalmente. Enquanto não é natural ter paciência, você vai procurar ter paciência, você vai ser intencional. Assim, vai estar difícil, mas você lembra, não, eu estou tentando me tornar uma pessoa paciente. Para algumas pessoas vai ser sempre um desafio ter paciência, só que vai sempre produzir um fruto bom, vai sempre valer a pena, porque você vai evitar discussões, você vai parar de machucar as pessoas, porque a falta de paciência, o resultado da falta de paciência é a impulsividade. E a impulsividade é muito danosa. É muito danosa. Então, fala assim, Rose, eu preciso de uma motivação para ter paciência. Puxa, todas as vezes que você foi impulsiva e você se arrependeu. Porque é menos dolorido praticar paciência do que sentir arrependimento. Porque o arrependimento é algo que eu não posso voltar lá atrás. Então vai doer muito mais do que você treinar. E eu posso falar, é muito bom. Cada vez, assim, se você conseguiu ter 5% de paciência, já é bom. Só que amanhã procure ter 10% de paciência. E ninguém
só uma coisa, e ninguém tem 100% de paciência desenvolvida. Eu sou uma pessoa que tem uma paciência bem desenvolvida, mas tem momentos que é um desafio para mim também. Eu também. A Adriana tá falando, eu também. A sua resposta simplesmente é uma habilidade que tem que trabalhar. E como se trabalha a habilidade? Todo santo dia. É a consistência que vai fazer. Com certeza. Todo dia que vai fazer você criar essa habilidade de trabalhar a paciência. Nossa, caiu pra mim aqui. E sabe que tem gente, só uma coisa importante, porque é assim, nós precisaríamos de 15 mil lives para esgotar o tema. Mas eu quero falar uma coisa: ter paciência é diferente de você ser uma pessoa acomodada. Ter paciência é diferente de você ser uma pessoa acomodada. Como assim? Porque às vezes você não responde, não é porque você não tem paciência, é porque você não quer mexer naquela situação. Então é mais fácil ter a paciência com a Ângela, entre aspas, do que confrontar a Ângela em alguma coisa com amor. Com amor, exato. Rose, terminou? Desculpa. Já. Isso, olha, muito bom ter falado isso. Vou ter como exemplo eu tenho uma comunicação agressiva, muito positiva, forma de falar. Então, trabalhar isso, às vezes eu tô falando com amor por dentro, tô sentindo, mas não tô expressando esse amor. E a pessoa não entende, né? E às vezes, tudo bem que a percepção também é problema nosso, né? De como a forma que a gente vê, mas se a gente pode melhorar isso, nossa comunicação, ainda no tema da comunicação, melhora tudo. Mas você vê que se a gente desenvolve a empatia, tá vendo que tudo começa lá nos primeiros pilares que a gente. Então, porque o crescimento, ele é alicerçado. Não adianta você querer desenvolver a paciência sem desenvolver a empatia para saber qual é o nível de paciência que você precisa naquela situação. Porque às vezes eu preciso ter paciência para ouvir, mas eu também preciso ter um compromisso para intervir logo depois que eu ouvi. Perfeito. Dando uma continuidade, lendo o comentário aqui da Tassi Martins. Não podemos deixar uma pessoa sair da nossa presença sem ela se sentir melhor do que ela chegou. Ou seja, isso é empatia. Talvez você não vai conseguir isso com todas, porque talvez ela vai chegar na tua presença e você é a única pessoa que vai ter coragem de falar para ela algo que naquele momento não vai fazer tão bem. Só que ela vai refletir. Ela vai refletir. Claro que, por norma, é muito bom você ser aquela pessoa que transforma o ambiente. Quando você chega uma luz. Mas essa luz não chega vazia, porque senão você acaba sendo uma boba da corte. Essa luz carrega todos os seus princípios, entendeu? Então, as pessoas de estarem na sua presença, ela só vai sair melhor se ela vê em você princípios que fazem ela crescer. Porque, assim, tem algum... Assim, peço desculpas se às vezes eu sou um pouco... A Ângela me conhece. E ela sabe que eu sou meio disruptiva, assim. Todo mundo fala uma coisa e eu acabo. Porque senão você acaba se tornando escrava de expectativas. Escrava de expectativas. Anotem isso, gente. Escrava de expectativas. Nossa, que sites bom. Porque assim, Ângela, você não vai conseguir desenvolver relacionamentos saudáveis se você não tiver um autoconhecimento. Não dá pra gente falar de relacionamentos saudáveis, que o meu livro também fala de autoconhecimento. Então, você não dá para ter relacionamento saudável se você não respeita seus limites, se você não respeita a sua dor. Se você, por exemplo, você acabou de falar, eu sou muito
expressiva, sou muito... você é agressiva até. É uma comunicação agressiva, sim. Então, você sabe isso por quê? Porque você olha para dentro de você. Então, é preciso para desenvolver. Porque se eu for trabalhar só em prol dos relacionamentos saudáveis e não primeiro no autoconhecimento, aí vai acontecer o quê? Eu vou me tornar escrava das expectativas. Por quê? Porque todo mundo diz que eu tenho que ser assim e eu tenho que ser assado. Mas calma, não é sobre ter que ser assim ou ter que ser assado. É sobre ser quem você é. Quem você é. Exato. E Tirando só uma coisa. Como, quem é que eu sou? Eu sou tudo que sobra, que é aquilo que a gente conversou. Depois que eu tiro todas as mazelas que a minha história depositou em mim. repete que isso é bom. E anotem, gente, coloque foguinho no coração. Repete que isso é bom. Eu sou quem eu sou. Eu tenho quem eu sou e tem quem eu estou sendo, que é o resultado, o que sobrou de mim, de tudo que eu passei, de toda a minha história e de todos os meus traumas. Então, se eu não trabalhar isso dentro de mim, eu não vou ser quem eu realmente sou. Eu vou ser um Frankenstein. Entendeu? Você vai ser uma pessoa, um Eduardo Mãos de Tesoura. Lembra do Eduardo Mão de Tesoura? Ele machucava sem querer, tão doce, tão meigo, mas aquelas tesouras Olha machucavam. que ótimo exemplo que deu, Rose. Por isso que nós temos que. Alguém não sabe quem é esse personagem? Quem não souber, diz aí que depois a gente manda o Sim. no Google para saber quem é. E o interessante, só para concluir do Eduardo Mão de Tesoura, que no fim do filme, ele não perde as mãos de tesouras, ele aprende a manusear. Ele tem consciência que as mãos dele é de tesoura. Então ele trabalha a habilidade de fazer, de amar, mesmo com as mãos de tesoura. As mesmas tesouras que machucavam. Aí ele começa a fazer jardim, cabelo, usar para o bem. É um filme muito lindo, esse filme. Eu tô tão feliz. Porque minha mãe digitou verdade. Minha mãe sabe até digitar em live, gente. Que honra, que honra. Que honra ter uma voz da experiência, porque a sua mãe deve ter muito, muito a dizer, porque ela já viveu muito mais que nós. Então, prazer. Obrigada por ver minha mãe aqui, eu não queria chorar. Chora, filha. Ai, Deus, obrigada, mãezinha. Realmente é uma mulher incrível. Mãe solteira, me criou sozinha, praticamente. Ai, gente, falar da minha mãe é complicado, desculpa, não era o intuito. Mas é bom, isso é. Eu acho que aquilo que é de verdade faz mais sentido. Desculpa, não era o intuito, eu não sou chorona, eu era chorona, eu me tornei uma pessoa muito, muito, muito fria devido a tudo que me aconteceu. E minha mãe é uma pessoa que mexe muito comigo e saber que ela tá aqui na live comentando. Desculpa. Oh, olha, a Patrícia disse que você tem motivo para chorar. Ela disse que você tem uma grande mãe. Te amo, mãe, obrigada. Se cuida, por favor. Ficar longe, eu sou filha única, né? E estamos a maior parte do tempo longe. Ai, desculpa, gente. Já volto ao normal. Não, você tá entre amigas, né? Ai, ai, ai. Vamos lá. Continuando, me dá uma água aí, por favor. Continuando. Eita, coisa boa. Ai, quem chegou agora não vai entender nada. Ai, continua. Vamos agora. Eu acho que já falou um pouco sobre, Rose. Falamos. São 9h40, você não quer dar fazer um apanhadinho assim? Uma última. E as perguntas? Gente, vocês que assistem, vocês que mandam. Eu finalizo fazendo uma retrospectiva ou eu faço mais perguntas? E depois a
respondemos as perguntas de vocês. Estejam à vontade, vocês não estão aqui para me agradar, nem eu estou aqui para agradar vocês. Então, sejam sinceros, porque tem homem também. Respondem aí. Continua, já pode finalizar, porque vocês têm que trabalhar também, entendeu? Vamos para as perguntas. O que vocês querem? O que vocês querem? A Evelyn votou perguntas. Só tem o voto da Evelyn, ela tá ganhando. Digita aí, gente, por favor. Ó, tem uma aqui pergunta que eu não posso deixar passar. Os principais desafios. Nayara colocou retrospectiva. Retrospectiva. Quem, Nayara? O principal desafio. E faça pergunta. Já tem 2 perguntas. Controle isso aí, viu, Adriana? O principal desafio em relacionamentos familiares. Como superar? Entendeu? O relacionamento com familiar é algo mais sensível, digamos assim, entendeu? Uhum. Quem fez essa pergunta? Vamos supor, um relacionamento com pai, com irmão, enfim, como superar? Eu acho que perguntas está ganhando. Perguntas está ganhando. Então, eu vou continuar. E se vocês quiserem fazer pergunta, também façam que eu vou ler. Tá bem? É assim, Ângela, relacionamento familiar, eu acho assim, que é algo sensível. E eu acho que a solução para um conflito de um relacionamento familiar nunca será cortar relações definitivas. Nunca será cortar relações. Mas será, sim, descobrir aquilo, o caminho para você se relacionar. É tirar as expectativas. Como? Tirar, por exemplo, eu vou contar a experiência com o meu pai. O meu pai faleceu ano passado, meu pai que eu amo, assim, demais, 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 meu pai. Só que o meu pai, quem foi o meu pai? O meu pai foi, durante a maior parte da vida dele, ele foi um pai ausente, mesmo estando na mesma casa, mas foi um pai provedor. O meu pai nunca foi uma pessoa de demonstrar carinho, mas também ele nunca recebeu. Só que isso eu só fui descobrindo quando eu olhei para ele e para a história dele. O meu pai era impaciente. O meu pai era impaciente, ele não tinha paciência, então ele era impulsivo. Mas o meu pai, ele sofreu essa impulsividade dos pais adotivos. Meu pai sofreu abandono porque o meu avô deu o meu pai. Tem todo Só que assim, o meu avô deu o meu pai. Então, como é que meu pai ia ser o meu pai ideal? O pai que eu idealizei com essa história toda. com essa Com essa carga toda. Então eu coloquei eu entendi que eu teria que amar o meu pai como ele era. E também, só que eu não podia esperar grandes afinidades, porque nós não construímos essa afinidade. Então, porque tem pessoas que se sentem culpadas, porque eu não conseguia, durante a minha adolescência e até juventude, eu não conseguia ter um diálogo com meu pai. Por quê? Porque a gente não construiu esse caminho durante a vida. Não construiu o caminho. Então, como é que eu vou tirar de onde não tem? Então, o que eu descobri? Aí, o meu pai, só que olha que coisa linda. O meu pai começou a mudar isso, porque o meu avô abandonou o meu pai. Só que o meu pai, no fim da vida do meu avô, foi lá e resgatou o meu avô. E cuidou do meu avô. Como o meu avô era. Grosso. Mas o meu pai falou, ele pegou a responsabilidade e cuidou do meu pai. O meu pai deixou de ser uma pessoa, corrigiu a explosão dele. Meu pai se tornou um chorão, que ele olhava pra gente e só chorava. Eu, todas as vezes que ia lá, era um chororô, mas não existia a tal da afinidade. Eu não tinha muito assunto com meu pai, mas eu amava. Agora sou eu quem vou chorar. Mas eu aprendi
a amar o meu pai exatamente como ele era. E Assim, olhei para tudo de bom que o meu pai fez para mim. Sabe, o meu pai às vezes chegava intempestivo, mas não faltava comida na mesa. E era meu pai que colocava. O que ele tinha de bom, ele dava. Então, nos relacionamentos familiares, é a gente olhar para aquilo que tem de bom e não criar nisso uma expectativa de um relacionamento que não existe. Então, se desfaça, se desprenda de toda a expectativa que você criou com o relacionamento com o seu pai e viva de forma saudável o relacionamento que você tem hoje com ele. Por quê? Porque se o seu pai morrer como o meu pai morreu, você vai estar com o coração limpo, porque você amou da ele. forma que Você ele amou é a expectativa, da forma que ele era. E não decepcionada por tudo que ele não conseguiu ser, porque ele não recebeu. seja pais, isso para tudo, né? Pai, irmão, mãe, Mãe, avó, tudo, mãe, enfim. mãe. Às vezes a gente tem uma mãe, eu vejo aqui em Portugal é muito comum ter mães que não têm bons relacionamentos com a sua filha. Mas aí, quando você vai olhar para essa mãe, que eu vivo muito isso no meu trabalho, essa mãe foi maltratada pela mãe, depois foi maltratada pelo marido, foi sempre tratada com grosseria pelos pais e pelo marido, e onde não é todo mundo. Por isso que eu falo, seja você a mudar. Eu ia falar isso. Seja Nós estamos você a mudar. Sim. E não ficarmos presa. E não ficarmos presa no passado. E construir um presente sem expectativa de futuro. de futuro. Isso que você acabou de falar, seja você a mudar. Nós que estamos nesse mundo de hoje, né? Essa atualidade de assistir muitas palestras, a comprar muitos cursos e tal, a gente acaba achando que houve uma coisa, fulano de tal é assim, meu marido é assim, minha mãe é assim, minha irmã é assim, tudo o outro. Vai te afastando, te afasta de Gente, todo mundo. ou seja, escutar e pensar, eu queria que o outro fosse assim, eu queria, mas calma aí, eu tenho que mudar. Primeiro para mim. Aí a minha mudança vai refletir no meu meio e a reflexão da minha mudança vai fazer mudar alguma coisa no meu companheiro, nas pessoas que vivem ao meu redor. Porque Nem que se for mudar a relação. como Por exemplo, nem que seja mudar a relação. tem Porque como você ocupou agora um lugar onde você não cria expectativas, diminui os conflitos. diminui os conflitos, exato. O que é expectativa? O que é os conflitos? São as frustrações de expectativas. Repete. Gente, anotem. Ou então, se não tem papel e caneta, falem. Repete, por favor, Rose. Não, eu falo que os conflitos as expectativas sendo frustradas. É. Ou seja, não criar expectativas na forma que você queria que a pessoa fosse com você. Exato? E seja você fiel a quem você é. Seja... Porque também você não fica escrava da condição do outro. Ah, minha mãe gritou comigo, eu grito com ela. Não, eu não sou essa pessoa que grita. Por que eu vou gritar, né? Por que que eu... Habilidade de quê? Não, eu vou desenvolver as minhas habilidades e vou tornar quem eu sou uma pessoa melhor. Porque se eu não conseguir mudar ninguém, eu melhorei as relações. Porque temos que sair desse lugar de querer mudar o outro. Porque ninguém muda ninguém. Mas você pode inspirar alguém a mudar através da sua mudança. Teu lugar não é de convencimento. Teu lugar é de inspiração. Teu lugar não é de... Repete. O teu lugar não é de convencimento. Teu lugar é de inspiração. Anota, gente. Aí você fala, Rose, eu já estou tentando inspirar essa pessoa e não estou conseguindo. Então vamos trocar ela de prateleira? Vamos colocar ela numa outra prateleirazinha? Os pilares, colocar as pessoas nas prateleiras. Prateleiras certas. Só um momento que eu estou anotando.
E Vai ter que sim, ter mais umas 10 lives para vai ter que ter mais lives sobre É, isso. porque já tem 50 minutos. Mas eu estou muito Ah, feliz que tem olha, algumas pessoas se mantendo aí, sim, sinal que está sendo. é maravilhoso. É, façam perguntas, que eu vou ler uma das perguntas de vocês para a gente finalizar. E, Rose, e como identificar, né, um relacionamento tóxico? O que é um relacionamento tóxico? E como fazer para mudar isso, essa situação? Assim, o relacionamento, você precisa de uma coisa, é coerência. É um capítulo também do meu livro, onde fala sobre os relacionamentos tóxicos. Os relacionamentos tóxicos, uma das principais características é a manipulação. Manipulação. Toxicidade, Manipulação. uma das principais características é a manipulação. É quando, assim, a relação só é em prol do outro. Nunca é em prol a você. É sempre em prol ao outro. Eu vou falar daquilo que é sutil, né? Falar do que é sutil, porque eu não preciso falar que violência física, ameaça, Sim, eu não preciso sim, falar disso. sim. Então, falta de apoio. Falta de apoio é um exemplo? É, mas eu falo assim, só que você precisa medir essa falta de apoio. Se é em tudo ou se é em algumas coisas, porque às vezes a falta de apoio tem a ver, não é um relacionamento tóxico, mas tem a ver com a insegurança dessa pessoa. Então você não pode pegar só uma característica, tipo assim, meu marido é ciumento, vamos uma suposição, meu marido é ciumento. Ah, marido ciumento é um relacionamento tóxico? Nem sempre. Às vezes é alguém que foi traído, você vai conseguir lidar com aquela situação e tirar a pessoa daquele lugar. Não é fazendo tudo que ela quer. Não é fazendo tudo que ela quer, mas é conduzindo ela a ver que aquele comportamento não faz sentido. Agora, se ela insiste se aquilo começa a se transformar em agressividade, é relacionamento tóxico. Rose, quando eu sei que é um trauma e um relacionamento tóxico? O relacionamento tóxico vai sempre acabar em agressividade. Sempre acabar em agressividade. Traumas. Sempre. Top. Um relacionamento tóxico. Porque se a gente for ver, e traições também. Traição, desonestidade e traição se você tá com um cara maravilhoso, que te trata muito bem, que te apoia em tudo e te trai, é um relacionamento tóxico. Por isso que eu falo, não dá para pegar uma coisa ou outra, mas ele vai sempre acabar em agressividade. Seja em conjugal, seja no trabalho, seja ter essa noção da manipulação, né? Você Da faz... manipulação. Coração E no trabalho, parece... como é que eu sei que no trabalho está sendo? É assim, o espírito de equipe é para fazer aquilo que vai levar que leva aquela pessoa. Quando é minha vez, essa pessoa não está para mim. Não, não conte com ela, porque ela é uma vampira. Sim. Aí você vai chegar de cara feia com ela no trabalho, não vai fazer, ela vai se tornar a pessoa não grata que vai fazer você perder a vontade de trabalhar? Não, porque você tem uma autogestão emocional. Se você simplesmente vai colocar na prateleirinha lá em cima de alguém que não tem relevância, alguém que você precisa conviver de forma pacífica, mas não tem relevância. Ponto. É incrível como faz o ciclo. A gente começou com uma pergunta, os pilares, e volta na resposta das outras perguntas, vai fazendo ciclo. Ou seja, tudo é essencial. É interligado. É Ai, bom dia, minha gatinha. Minha Gabriela. Tá aí na live. Vou deixar a live salva, com certeza. Vou compartilhar com a Rose. E assistir novamente, viu, gente? Eu vou ter que assistir novamente. Porque quando a gente está aqui, quando termina, tem que estar preparada para a próxima pergunta. Eu quero assistir isso. E se a gente fizer uma live depois com perguntas sobre essa live? Uma coisa rápida de 30 minutinhos. Podemos tudo que a gente quer. Pronto, já falta 5 para as 10.
finalizar, alguém quer fazer a última pergunta? A primeira pessoa a digitar vai ser um momento de perguntas. Já teve. Então, tá bem, a Adriana tá mandando aqui, já teve um momento de pergunta. É preciso, porque senão a gente vai acabar 11 horas da manhã e não podemos, porque senão a gente enjoa o povo. A nossa live que explodiu mente aqui, mente e corações, fazer igual o Thiago Rocha, explodindo aqui mente e corações. E eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer muito a presença, Rose, muito obrigada. Já tinha tanto tempo que a gente estava tentando isso, mas deu certo. Não conseguíamos, mas foi ótimo, maravilhoso para mim também. É uma das coisas que eu amo, falar de relacionamento. E eu sou uma pessoa que eu acredito no ser humano. Eu acho que todos nós precisamos voltar a acreditar no ser humano. Por isso que eu fico triste, eu fico arrasada com aquela história que você precisa ter pessoas na sua vida que te levem para aqui e para lá. Não, você precisa de pessoas na tua vida que te deixem no momento presente. Ai! Anota isso aí, Adriana. Você precisa de pessoas na sua vida que te façam ficar no momento presente. Presente. Por quê? Porque é aqui que tudo é construído. Só que a gente vive tanto lá no futuro, no que eu quero, a nossa maior riqueza. Nós estamos perdendo a nossa maior riqueza, que é o nosso momento presente. Momento presente. Olha que delícia. Já pensou se eu estivesse aqui com a cabeça em outro lugar? A Ângela, eu tô aqui assim, arrepiada, eu tô aqui assim, cheia mesmo dessa troca, onde estamos todos aqui. Não vamos para uma solitária voluntariamente. Estamos nós temos com o momento, com o que está acontecendo nesse momento, não com pessoas, não é sozinha. Sim. Sozinha, assim, não adianta. Deus te fez assim, dependente de pessoas. E se você começar a tirar pessoas da sua vida, você vai definhar. Não tire ninguém da sua vida, coloque na prateleira certa. Então, vocês entenderam isso? Não é que a pessoa está te fazendo mal, você tem que ficar com ela. Só colocar numa prateleira que não é de tanta importância. Certo? Com certeza. Entendeu? E não tira. Por quê? Porque você vai perder a oportunidade de acrescentar. Você pode acrescentar na vida dessas. Todo mundo já desistiu dessas pessoas. Olha, todo mundo. Olha disso. Eita, isso vai contra o que muito está sendo falado atualmente. É por isso que eu gosto da Rose. Ela... Olha, é disruptiva. Natal, que a Rose vai estar lá pro tá. A Rose, ela deu na primeira turma. Agora vamos mudar de assunto para a gente finalizar. A Rose, eu convidei a Rose para dar aula na primeira turma da mentoria no início do ano. E ela deu uma aula maravilhosa para a gente. E participou também quando pôde. E ela vai estar presente no desafio que eu vou lançar agora, dia 24 desse mês. É um desafio Provocação de Natal. Vocês não ouviram errado, não. É provocação mesmo. É para provocar, para estimular vocês. Sair dessa zona de conforto, que às vezes nem é conforto, mas estão acostumados a isso. Vai ser 28 dias até o dia 22 de dezembro. Até o Natal. Então, vai ser trabalhado aí a parte mental, a parte da alimentação, a parte da atividade física e a parte da sua força interna que você acha que não tem, mas eu vou despertar isso, porque você tem, só está adormecida. Tá bem? E às vezes o que não tem é a capacidade de autogestão emocional. Não, exato. E é muito trabalhado isso. O nome é desafio, mas é porque você se desafia. Só que você vai desafiar com pessoas que estão no mesmo propósito, comigo que criei um método, um passo a passo que ensina como você alcançar isso, e vamos estar juntos durante 28 dias. Vamos chegar no Natal com um corpo mais forte, uma mente mais forte, com um espírito mais forte, e viver realmente o verdadeiro significado do Natal. Tá bem? Quem tiver interesse no desafio de 28 dias, entre em contato aqui comigo, manda uma mensagem que a gente vai dar todas as informações necessárias para participar. Tá bem? Então é isso, meus amores. Começar só no ano que vem. Não deixe para começar só ano que vem, não. Ano que vem é esse ano mesmo. É hoje. O garantido é hoje. Hoje é o único dia certo da tua vida. O dia certo é hoje. Amanhã já é uma incógnita. Obrigada, minha Rose. Muito obrigada. Obrigado, eu amei. 1 hora de live.
Obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe infinitamente a vida de vocês. Obrigada. 1 hora de live com 20 pessoas é maravilhoso. Obrigada, obrigada, Deus. Obrigada. Ilumine sempre minha mente para que eu possa falar palavras que edifiquem. E obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes comigo e as convidadas de sempre. Quer falar alguma coisa, minha amiga? Finalizar? Não, quero te agradecer por ser esse canal, por ter essa coragem de promover aquilo que ninguém está falando. Sim, Porque isso pode produzir alguma rejeição. e sem querer o. Aham. Então eu quero te parabenizar e continua. Você sabe que você tem um chamado e o chamado será sempre um desafio. Tem gente que acha que chamado é algo que acontece naturalmente. Não, vai ser sempre um desafio, porque eu falo que Deus nunca usa ninguém, ele une propósito. Então no teu chamado desenvolve você e desenvolve o outro. Então nunca desista. E você não vai chegar lá, você já chegou. Todos vocês não vão chegar lá, vocês já chegaram. Agora precisa abrir os olhos e tirar o chip que foi implantado. Porque está todo mundo com chip implantado. Que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não, você tem que ser quem Deus te formou para ser. E pronto, era isso. E obrigado mais uma vez. Obrigada. Fique com Deus. Obrigada, minha amiga. Até a próxima Beijo, live. até a próxima. Tchau. Vocês. Como é que eu salvo?